Olá, eu sou a Anne Perini e hoje a gente vai fazer um exercício de transferência de pences. Para isso, você vai precisar de alguns materiais, como cola, canetas, tesoura de papel, fita adesiva, também fita métrica, as réguas de modelagem, como a curva francesa, a 90 graus, né, o esquadro 90 graus, e ainda uma régua que tenha os números bem nítidos. Além de folhas impressas do exercício, no total vamos usar 10, e folhas coloridas para colar os nossos moldes. Então, nós vamos fazer todas essas pences, as pences simples e uma pence dupla. Então, para isso, nós vamos usar o livro da Sônia Duarte, que é um livro super básico que ensina essas transferências de pence. Para isso, né, primeiro a gente vai traçar todo o nosso gráfico, com todas as possibilidades de pence simples, sendo a B, pence C e D, pence E, F, pence G e por último a pence H. E vamos fazer também uma das pences duplas, que é essa primeira pence. Os demais exercícios, eles ficam também no livro, caso alguém tenha interesse de dar continuidade nesses estudos de transferência de pence. Essa nossa base de modelagem, então, nós vamos usar apenas uma folha, a régua com os números e o esquadro 90 graus. O esquadro sempre nós colocamos bem no centro da frente, que vai estar bem esquadrado, e aí nós já vamos fazer os dois pontos A e F, já que um fica de cada lado do molde e eles cortam o molde, bem no seu centro, passando pelo ponto do busto. Lembrando que toda a transferência de pence passa pelo PB, pelo ponto do busto. Para fazer marcação do B, lá em cima a gente sempre vai marcar, né, com a nossa fita métrica, e aí nós temos a metade do ombro onde fica o nosso ponto B. E aí é só traçar uma reta até o ponto do busto. Para fazer a marcação da pence D, que fica no meio da cava, a gente vai usar a fita métrica, sempre de pezinho, para a gente conseguir fazer toda a sua curvatura. Então, aqui no total, eu sempre faço a metade e essa metade vai até o meu ponto do busto. Então, sempre vejam qual é o tamanho total da cava de vocês e essa metade onde vai sair esse recorte. Já a pence C de decote, também nós utilizamos a fita métrica de pezinho e aí nós colocamos toda a sua medida. Na metade dessa medida é onde vai ficar a nossa parte de recorte de pence, que se chama C. A próxima pence, ela é uma pence que fica bem no centro da peça, no centro da frente do decote, então ela também vai para a direção do ponto do busto, que é a pence G. Depois nós temos a pence H, que fica lá embaixo, no centro da frente, linha da cintura, e por fim nós vamos traçar a pence E. Essa pence, ela também é chamada de pence francesa, e ela vai ficar bem na metade, entre o ponto A e a linha da cintura. Então, ali é só você colocar bem certinho essa metade e traçar essa pence. Importante que vocês coloquem todos os números, porque esse gráfico ele fica como cola para vocês. Então, A, B, C, D, E, F, G e, por último, H. A pence A, então, nós vamos utilizar a régua, esquadro 90 graus, e daremos início ali ao seu traçado passando pelo ponto do busto. Então, lembre que ela é uma pence lateral. É importante prestar atenção que essa pence vai sair da linha da cintura e vai passar para essa lateral. Então, para isso, a gente precisa utilizar a tesoura. Vamos cortar todo o contorno do molde.
Para fazer a transferência de pence, então nós vamos cortar a pence principal da linha da cintura e vamos cortar o nosso traçado. Para isso, a gente deixa bem uma partezinha grudadinha ali, não precisa tirar todo o papel, mas ele tem que ficar possível, maleável, possível assim de mexer. Então, a gente deixa ali 2 milímetros mais ou menos, né, para ele ter essa possibilidade de mexer. E aí, nós passamos a partezinha do molde de baixo, encostando as duas partes da pence, fechando a pence principal da linha da cintura. Ao unir essas duas linhas, dá para colocar fita adesiva para deixá-las bem fixas, então sempre é transparente, é mais fácil de trabalhar. Nós retiramos aquela pontinha que fica parecendo que não é mais necessária, não faz parte do nosso molde, e ali nós abrimos assim a nossa nova pence. Agora é só colocar bem retinho, né, na folha colorida. Então, nós vemos aqui o volume do busto que já existe, né? Essa volumetria ela é bem importante para deixar a peça mais anatômica. Para isso, então, vamos utilizar cola para unir aí a nossa folhinha, né? Base de molde e a folha colorida. Lembre sempre de colocar algo para deixar ele bem retinho na folha. Eu vou usar aqui a nossa régua de base, bem esquadrada, ponta com ponta, no limite da folha, e aí sim coloco o meu molde bem coladinho no centro. A finalização é muito importante, deixe todas as pontinhas bem coladas, e aí depois a gente só precisa fazer as etapas finais para finalizar esse molde. Então aqui ele não tem margem de costura, é um molde sem margens. Nessa última etapa, nós precisamos fazer a revisão da parte inferior da peça para não deixar nenhuma pontinha. Então é sempre importante com a curva francesa. Aqui nós vamos fazer então o ajuste da cintura. Aí eu tive que achar um lápis branco, né, porque minha folha é mais escura. Mas aí a gente só faz esse ajuste, deixa já mais redondinho, que aí fica seguindo a circunferência assim desse nosso corpo. E aí a gente vai precisar fazer o fechamento da pence. Para isso, papel mais fino é mais fácil. Mas dobrando as duas partes do molde, a pence a gente sempre volta para um dos lados. Aqui a opção é voltar para o lado de baixo, quando a gente for costurar. Então, importante, né, que a gente faça fechamento e dobra bem ao meio, para ficar mais fácil fazer essa dobra. E para a finalização da pence, nós precisamos assim passar a carretilha. Então a gente tem essa dobrinha, encontra bem certinho um lado com o outro, e depois sim nós passamos a carretilha. Se você tiver na sua casa um papelão EVA, é mais fácil utilizar assim para marcar, né, os papéis. Mas lembre de passar bem a carretilha para deixar a marcação e aí a gente retraça como vai ficar esse nosso novo desenho de pence. Ficam pequenas bolinhas ali que vão guiar assim o uso da régua para esse novo traçado. Aqui lembre de fazer a descrição desse molde e lembre também que o centro da frente é espelhado e assim você vai ter duas partes iguais, os dois lados iguais. Nossa pence de ombro, então, nós sempre vamos marcar a metade da medida do ombro para fazer a medida até o ponto do busto. Então, com a régua retinha, a gente faz esta marcação do nosso ponto B. Posterior a isso, hora de recortar. Então, lembrando que a gente vai fazer lá nosso recorte na pence de baixo, unindo as duas bases. Então, fica assim contínua a parte de baixo, sem pence, e ela é transferida para a parte de cima do nosso molde. Então, lembrem sempre de colocar uma fita
para fazer esse fechamento, ficar mais fácil mexer nesse modelo, retirar o excesso ali no nosso molde, nessa partezinha desnecessária. E aí sim a gente pode colar na nossa folha colorida. Lembrando que esse molde é espelhado, então o centro da frente deve seguir o fio do tecido. Depois a gente coloca as 3 bolinhas, mas também nós precisamos ali fazer de novo a nossa linha de cintura para deixar ela ergonômica, mais redondinha. E lá na parte de cima a gente vai fazer o fechamento da pence. Aqui pelo volume do busto, então, né, a gente sempre tem um pouquinho de dificuldade nessa dobra, mas lembre sempre de encontrar as 2 partezinhas do ombro que tem que passar retinho ali, né, a nossa carretilha, para fazer uma boa marcação. A gente voltou essa pence para a parte de fora do ombro e jogando ela, né, para a parte do braço. Então lembre, se você tem dificuldade, pode colocar a régua e aí pressionar a régua, deixando o papel bem firme e passar a carretilha. E aí a gente tem a nossa nova marcação da pence. Então sempre marcar pence com a régua também. Ao finalizar essas partes, é só colocar a descrição no nosso molde. Para dar início, então, na pence C, nós vamos usar da fita métrica de pé, e na metade dessa medida é onde nós vamos traçar ali a nossa marcação até o ponto do busto. Essa linha nós fazemos tracejada, então lembrem até o PB, o ponto do busto, onde nós fazemos uma linha reta. E após essa parte, só a gente recortar todo o contorno do molde. A próxima etapa, nós fazemos o recorte da base da pence inicial, a pence de cintura, e a nossa nova pence que será aberta. Então, vamos transferir todo aquele valor da pence lá de baixo para a pence de cima. Uma das coisas importantes que a autora nos traz é aumentar ali uns 2 centímetros no molde base. Como a gente está trabalhando com molde em meia escala, 1 centímetro apenas para retraçar essa pence é o ideal. Mas a gente vai acabar nem fazendo essa etapa, porque quando a gente costura uma peça, né, um molde, nós costuramos assim com a pence de costureira. E aqui nós estamos usando a pence de modelista apenas, indo até o ponto do busto. Então, lembrando que a pence de costureira e modelista tem assim suas diferenças. A pence de modelista, né, ela vai até o ponto do busto, a pence de costureira, ela termina mais ou menos no raio do busto, então de 2,5 centímetros, 3 centímetros no máximo. É um pouquinho diferente a nossa marcação. Lembrando então que esse molde também
tem o fio reto, né? E nós temos aí o centro da frente com as nossas 3 bolinhas espelhado. Então, por isso a gente precisa deixar ele retinho. Sempre a gente faz essa parte inferior de revisar o molde, se ele está todo anatômico certinho. E posteriormente a gente tem que fazer o nosso fechamento da pence, para fazer a nova marcação de como ela vai ser desenhada. Então, dobrando bem o papel e marcando o centro da pence, fica mais fácil a gente fazer essa parte de finalização do nosso molde. Aqui também é possível passar a carretilha com a curva francesa, que fica mais fácil a gente passar essa carretilha. Só que essa pence, ela ficou super grande, ela ficou super pontuda. Então eu redesenhei ela para que ela não fique tão gigantesca assim, né, saindo do nosso molde. Ela ia lá para a parte de fora, quase do papel, né? Muito grande. Então a gente só vai redesenhar essa pence e fazer essa finalização ali no papel. Lembrando que quando as pences ficam muito grandes, na hora da costura, finalizando o nosso encaixe, aí sim a gente faz a finalização dela, né, com o recorte. Então, agora a gente vai fazer a nossa pence de cava. Para isso, a gente precisa também da fita métrica para medida redondinha, né? Então, fica mais fácil a gente marcar metade da nossa medida de cava com a fita métrica assim, de pezinho. Então, a gente vai ali, faz a marcação e aí sim, com a reta, nós seguimos até o ponto do busto. Após essa etapa, então é só recortar todo o molde. E após essa etapa, sim, nós cortamos ali a base da pence e a nossa nova pence, que vai ser a pence D, para onde vai ser transferida o valor todo que está na cintura. Nessa etapa, nós unimos, então, né, as duas bases inferiores aí da nossa linha da cintura, unindo as pences, fechando a parte de baixo e abrindo a parte superior. E assim, a gente já tem a nossa nova pence aberta. Após essa etapa, é só colar no nosso papel e fazer todos os ajustes necessários.
A nossa pence francesa, nós também trabalhamos pensando a medida do A inicialmente, e para fazer essa pence nós vamos jogá-la para a lateral, na medida do meio, entre a lateral da cintura e o ponto A. Então ali é o nosso ponto E. Após fazer essa etapa, nós colocamos ali, né, o nosso tracejado, unindo as duas partes, e após é só recortar todo o nosso molde. Como nos outros moldes, nós fechamos a pence principal e abrimos a pence lateral. Então aí, unindo as duas partezinhas do molde, vocês conseguem ver essa transferência de volume. Então ele foi para o lado lateral da nossa peça. E aí, colamos as duas partes, retiramos o excesso e podemos assim fazer a finalização do exercício. Lembrando que esse molde também é espelhado e as duas partes são iguais, por isso a gente precisa ter esse cuidado do fio reto nessa marcação, e as 3 bolinhas posteriormente a gente coloca no centro da frente. Agora damos início à nossa pence do centro da frente. Para conseguir fazer essa pence, nós precisamos do esquadro 90 graus, e nós colocamos bem ali na nossa linha do centro da frente da peça, e traçamos até o ponto do busto uma linha reta. Essa pence ela tem um diferencial que a parte espelhada do molde é abaixo da linha F. Então, isso é uma das coisas importantes que nós vamos trabalhar nessa marcação, na sua finalização de molde. Então, nessa etapa, nós cortamos a base, fechamos ali a nossa pence da cintura e abrimos a nossa nova pence, que é a pence do busto. Lembrem sempre de tirar o excesso quando desnecessário, e aí nós temos essa pence nova que vai ter o centro da frente deslocado, então essa parte do centro vai tombar para fora. Então a parte do decote depois ele vai ter um recorte até a linha da pence. E a pence assim vai ser fechada, pence não é recortado, o que é recortado só é o centro da frente até a linha da pence. Importante frisar aqui que quando eu falo recortado é quando o tecido é feito, tá? Na base da nossa amostra. Então isso também é importante que vocês consigam reparar. Ali, como mudou de lugar, a parte de cima não existe mais aquele fio, e sim nós temos um novo fio com o centro da frente colocado. Então é importante essa marcação na pence F. Após essas etapas, lembrem sempre de fazer as finalizações, ajustes de cintura,
fechamento de pence e retraçar o que for necessário. Outra coisa importante, lembrem sempre de utilizar as réguas para fazer os ajustes. Não façam à mão porque a mão pode tremer. Então as réguas elas servem justamente para isso, para a gente deixar curvas mais suaves e também as pences mais retas. Então tenham sempre esse cuidado nas finalizações dos moldes de vocês e também quando forem fazer margens de costura. Para fazer a nossa pence G, ela sai lá do centro da frente, bem da base ali, né, do nosso decote até o ponto do busto. Então é importante lembrar que essa parte vai ser espelhada, então ela vai abrir para fora do nosso molde. Aqui nós precisamos cortar a base dessa nossa pence para conseguir fechar e transferir o valor e também o nosso novo risco. Ah, cortei um pouco demais, droga. Enfim, e aí nós fechamos essa nossa pence, colamos bem direitinho essas duas partes com fita adesiva e tiramos o excesso que sobrou ali do ladinho, né? Então lembrem de deixar o ponto do busto bem certinho e as linhas finalizando no mesmo tamanho. Então, como a nossa frente ela é espelhada, nós colamos o molde perpendicular ali, né, a nossa folha. Então ela é bem retinha essa parte do molde. Então lembrem desse detalhe que é muito importante e depois nós fazemos todos os ajustes e fechamos a pence, retraçamos ela, então todas essas partes são bem importantes para essa finalização. Por ser um molde espelhado, a gente dobra ela em direção para fora, né? Então ela vai em direção ao ombro. Fazendo essa curva, vocês vão ver que quando abre o papel, essa pence também vai ser em curva. Então essa pence ela tem esse diferencial e aí vocês podem retraçar utilizando a curva francesa, que ela vai ajudar bastante nessa parte ali do traçado dessa pence para vocês. Para fazer a nossa pence H, então nós precisamos sair bem do centro da frente, na nossa linha da cintura, até o ponto do busto. Então aí a gente faz essa marcação e aí nós fazemos a parte de recortar todo o nosso molde.
Para isso também, a gente sempre faz o recorte inicial da nossa base de pence e faz esse fechamento. Então aí, como essa pence, ela é muito grande, ela vai ficar aparecendo, né, meio estranha assim. Então é bem importante que a gente primeiro una as duas linhas, fechando a pence, e retire o excesso de papel que está lá, né, embaixo do nosso molde para não complicar a nossa vida. Então aí a gente tem a nossa abertura de pence, fazendo a nossa nova pence nessa transferência. Aí nós temos o centro da frente, bem centralizada na nossa linha. Então, para isso também vamos primeiro colar o nosso molde no nosso papelzinho colorido e depois colar ele na folha, seguindo o nosso padrão assim de medida. Para finalizar, a gente sempre faz o ajuste aí da nossa união de pence, faz esse redesenho na parte de baixo, deixando ela mais ergonômica, e também fecha a nossa pence nova. Então ali também a gente precisa deixar tudo bem coladinho para fazer essa parte final. Fechando essa nossa pence, a gente consegue fazer a marcação com a carretilha. Lembre que essa pence a gente sempre vai fazer ela virada para lateral da peça, lá para a nossa linha lateral. E aí nós teremos nosso novo desenho de pence, certamente vai ser diferente dos outros, ela vai para dentro da peça e não para fora. Então, dependendo para onde nós jogamos o volume, ele pode fazer assim estruturas diferentes de pence. Lembrando que é um molde espelhado, e aí a gente pode tirar a linha antiga que nós tínhamos de fio. Até dá para usar um corretivo para não deixar essa marcação, deixar o nosso molde mais limpo. Ao final, faça a descrição do molde. Para a realização desse exercício também, a gente vai acabar utilizando aqui a régua em 90 graus para traçar o nosso ponto A. Então, ali é importante, né? Vamos ligar até o ponto do busto. E a próxima etapa é recortar todo ele. Só que nesse exercício, a única diferença que a gente vai fazer vai ser retirar esse papelzinho que está aí na nossa pence principal, na pence de cintura. Nessa etapa é importante a gente já fazer a medida da nossa pence, qual o tamanho que ela tem, antes de cortar, só para ter certeza. E esse valor a gente vai dividir nas duas partes. Então, na pence que vai continuar sendo da cintura e na pence que nós vamos ter ali de busto. Então, é importante que faça o recorte total desse material para depois a gente conseguir colar na nossa folhinha colorida. Lembrando sempre que a gente vai colar o centro da frente e vai deixar essa lateral em aberto, justamente porque a gente precisa da medida antes de colar ela no papel. Então é importante ali seguir o fio do tecido, porque esse molde também ele é espelhado, então nós temos os 3 pontinhos depois para desenhar na frente. Aqui é importante, né, a gente faz a conferência da medida e faz a divisão do valor entre as duas pences, faz uma pequena marcaçãozinha para depois conseguir encaixar a partezinha ali, né, do nosso molde entre as duas medidas. Lembre de fazer os 3 pontinhos da dobra e também as marcações de pence e a descrição do nosso modelo.
Esses então foram os nossos exercícios, né? A nossa pence lateral, a pence A, lembrando ali que ela fica bem na dobra do tecido. Lembrem sempre de fazer os ajustes necessários. A pence de ombro, que é a nossa pence B. A pence C, que ela fica no decote. A pence D, que fica na nossa cava, metade da cava. A pence E, que é chamada também de pence francesa. A pence F, que ela é de centro de busto. Atenção ali, né, que nós não temos a parte superior da peça com 3 bolinhas, precisa ser recortada no molde. A pence G, que fica bem no nosso decote, e a pence H, que fica ali na transformação da cintura. E a pence dividida em 2 partes. Pena que faltou folha, finalizei assim.